Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora sobre o Brasil, que pretende aderir à ação na ONU que acusa Israel de genocídio contra o povo palestino, né? Eu, sinceramente, aconselho o Lula a não fazer isso, porque vocês sabem, a ligação de Israel com os Estados Unidos é muito grande. E a última coisa que a gente precisa nesse momento é criar mais atrito com os Estados Unidos. Sim, eu sei que isso aqui pode parecer até um ponto de negociação, né? Não, tá vendo, Trump? Se você aceitar ceder, a gente não entra nessa ação contra Israel. O problema é que essa ação contra Israel é totalmente inútil no final das contas. É algo que desagrada os Estados Unidos, mas eles não vão se mexer por isso, né? A África do Sul, por exemplo, continua tendo parceria com os Estados Unidos, sofreu algumas sanções sérias dos americanos por conta da ação que fizeram. Quem começou essa ação foi justamente a África do Sul, mas no final das contas o Trump não está tão preocupado assim com essa ação, até porque, lembra, foi nessa ação que o promotor do Tribunal Penal Internacional, o Karim Khan, foi sancionado pela Lei Magnitsky. Na verdade, não é a Lei Magnitsky, é uma outra lei que é similar à Lei Magnitsky, né? Uma outra sanção do OFAC, e acabou tendo acusações de assédio sexual depois disso. Ele foi o cara que emitiu a ordem de prisão para o Netanyahu, que ninguém leva a sério, mas que foi entendida pelos Estados Unidos como um ataque contra a soberania de Israel e dos Estados Unidos, e a resposta disso foi Magnitsky no cara, né? Vamos entender esse caso aqui, porque, de novo, isso aqui parece para mim, o Lula perfeitamente faria isso. É lógico que ele faria isso. Lembra, o Lula quer o caos, ele quer a solução Venezuela. É a única coisa que mantém ele no poder. Essa notícia foi sugerida por Peter Comeu a Janja, Trump do Piniquim e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, novisãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, o Brasil vai aderir à ação na ONU que acusa Israel de genocídio. E eu vi esse papo uns dias atrás, porque, lógico, naquela época que o Lula estava, né, peitando o Trump. Não, soberania, soberania, e não sei o que lá, né, batendo no peito e coisa e tal, achando que ia ganhar voto com isso. No final das contas viu que não ganhou voto nenhum, no final das contas não ganhou apoio nenhum disso, né? E a vibe que tá rolando lá em Brasília agora é uma vibe mais de conter, né? Vamos parar de fazer merda, pelo menos já é um começo para começar a tomar as ações corretas, pelo menos para de fazer merda por enquanto, e agora vamos negociar internamente antes de ir lá para os Estados Unidos, né? Porque já está mais do que claro que sem resolver o problema da ação contra o Bolsonaro no STF, não vai ter negociação nenhuma com o Trump. Então tem que resolver esse problema primeiro para depois ir lá e negociar com os Estados Unidos, né? E aí no meio desse processo, saiu aqui, ó, isso aqui é de ontem, aqui, ó, 23/7, Brasil vai aderir à ação na ONU que acusa Israel de genocídio contra o povo palestino. Embaixada contesta, né? Está dizendo aqui que a Embaixada de Israel contesta essa afirmação, né? Que a Embaixada de Israel no Brasil divulgou uma nota em que diz lamentar que a declaração do Brasil utilize palavras duras que não retratam plenamente a realidade do que está acontecendo em Gaza, e tem a nota completa aqui. Vocês sabem, eu tenho um outro canal, O Mundo em Revolução, em que eu acompanho as guerras da Ucrânia e de Israel todos os dias lá, tá? Inclusive, faltou uns dias do vídeo de Israel por uns dias, porque tem acontecido pouca coisa por lá, e com essa confusão de vídeos aqui no Brasil, da questão do Alexandre de Moraes, eu até meio que acabei não fazendo os vídeos de Israel, mas eu vou voltar a fazer os vídeos de Israel diários lá também. E o da Ucrânia todos os dias tem lá também, então eu vou deixar o link dos últimos vídeos aqui, tanto de Israel quanto da Ucrânia, para quem quiser ver esse detalhamento lá. E lá a gente vê esse caso todo, né? E essa crítica a um suposto genocídio na faixa de Gaza é absolutamente falsa. Israel toma cuidados até muito além do que se espera de um país que está lutando contra um grupo terrorista, toma cuidados para evitar danos à população civil. Eventualmente acontece mortes de civil, acontece danos colaterais, infelizmente não tem jeito, é uma guerra, não tem como evitar. Mas a verdade é que Israel toma um cuidado enorme para isso não acontecer. Para você ter uma ideia, Israel avisa onde vai atacar na faixa de Gaza antes de atacar. Ou seja, isso, né, se o país quisesse, não tivesse preocupação, pô, é muito melhor você atacar sem avisar, né? Porque você mata os bandidos ali, mas é melhor destruir a infraestrutura e avisar antes, que as pessoas podem sair, você não mata inocentes ali, porque tipicamente o pessoal do Hamas usa inocentes, usa crianças, usa mulheres como escudo contra para culpar Israel disso, né?
Mais do que isso, a questão da ajuda humanitária é absurda. O Hamas quer ele distribuir ajuda humanitária lá na faixa de Gaza. Israel montou 5 mega pontos de distribuição de ajuda humanitária lá, e o que o Hamas faz? Tem dado tiro nos palestinos que vão pegar ajuda humanitária nos postos de Israel. Por quê? Porque quando eles querem que os palestinos peguem comida com eles. Primeiro porque eles vendem uma parte. E segundo porque assim os palestinos ficam dependentes do Hamas. Ele consegue controlar os palestinos, né? O Hamas é supostamente o governo ali da faixa de Gaza, né? Os gazanos acabam tendo que recorrer ao Hamas para receber essa ajuda, e isso é um problema para eles. Tanto que depois que Israel começou a oferecer ajuda diretamente aos gazanos, o poder do Hamas diminuiu muito na faixa de Gaza, a ponto que o Abu Shabab, que é um outro grupo que tem ali, tem contestado e tem brigado diretamente com o Hamas. O Hamas já não controla a faixa de Gaza mais completamente, mesmo as áreas que não são controladas por Israel, já tem outros atores controlando ali na região, né? Então, essa simplificação que muita gente no Ocidente faz, que Israel é mau, é coisa e tal, é resultado daquilo que eu falo para você, é puro antissemitismo, é só isso. Porque se você falar assim, não, mas Israel tem cenas horríveis e coisa e tal, a maior parte das cenas horríveis que você vê da faixa de Gaza foram filmadas na Síria. Foi o Assad, as tropas do Assad trucidando outros muçulmanos do Assad trucidando outros muçulmanos na Síria. É dali que vem a maior parte das imagens que eles dizem para você que foram na faixa de Gaza, né? Sem contar, lógico, as mentiras. Tem um monte de mentira. Israel investiga a coisa toda. Lembra que teve um caso de uma médica em Caniunes que disse que matou os 9 filhos da médica e não sei o que lá, e investigaram, e olha só, não teve nada daquilo. Simplesmente mentira. Inventaram aquela história toda no final das contas. Então, tem que se tomar muito cuidado com isso. Por quê? Porque o Hamas vive da ajuda do pessoal esquerdista para eles, tá? No mundo inteiro, os esquerdistas foi onde surgiu o nazismo. O nazismo surgiu do esquerdismo na Alemanha, né? E o esquerdismo, naturalmente, é antissemita. Então tem esse ranço contra Israel. Não criticam, nesse momento, os muçulmanos lá da Síria estão massacrando os drusos ali em Sueida, estão atacando os curdos no leste da Síria, e ninguém fala nada. Massacres terríveis, mortes terríveis, um monte de gente morta, famílias inteiras executadas na rua, e ninguém fala nada. O pessoal lá em Israel tem até um ditado para isso, né? No Jew, no news. Se não tem judeu, não é notícia. Só é notícia quando tem judeu envolvido. Por quê? Porque é o antissemitismo, é a única explicação que tem. Se você fica injuriado com o que está acontecendo na faixa de Gaza, mas não fica injuriado com o que está acontecendo em Sueida, na Síria, meu amigo, só tem uma explicação para isso. É antissemitismo mesmo, né? Então é muito triste esse tipo de coisa. A gente sabe que a esquerda tem essa quedinha antissemita muito forte, e o mais preocupante disso daqui para mim é isso. Então quer dizer que o Lula está querendo, a essa altura do campeonato, no momento que está todo mundo tentando acalmar as coisas para tentar negociar com os Estados Unidos e coisa e tal, o Lula está querendo aderir a um processo na ONU que não vai ter nem futuro. Porque olha só, tá vendo esse cara aqui? Ó? Esse cara aqui se chama Karim Khan. Ele era o promotor desse processo. Como todo processo, você tem um promotor e tem o advogado de defesa, e esse cara era o promotor. Foi ele que pediu a prisão do Netanyahu, né, no Tribunal Penal Internacional, fazendo críticas absolutamente infundadas ao Netanyahu. E o Trump, quando assumiu, colocou sanções contra ele, e sanções muito pesadas, a ponto de que o próprio tribunal, não só nele, como no Tribunal Penal Internacional como um todo, o Tribunal Penal Internacional praticamente está parado, não consegue julgar mais nada desde aqui. Então é mais um motivo para você ver que o Brasil aderir a essa ação lá no Tribunal Penal Internacional meio que não vai fazer diferença nenhuma, porque o tribunal nem está funcionando direito, né? Como é que eles resolveram o problema do Karim Khan? Fica a dica para o pessoal aqui do STF que tem que resolver o problema do Alexandre de Moraes. Arrumaram uma acusação de assédio sexual e então ele acabou se demitindo, né? E não se sabe ainda quem assumirá as funções. Ninguém quer assumir as funções dele, porque, né, é aquele negócio, meu amigo, ninguém quer assumir Magnitsky na cara, né? Então, ou seja, ninguém vai assumir esse caso está parado, o Lula está fazendo isso daqui só para espizinhar o Trump a troco de absolutamente nada. Ou seja, é um absurdo em cima de um absurdo em cima de um absurdo. É uma mentira
porque Israel não está fazendo genocídio nenhum, é uma coisa totalmente inútil, porque não vai a lugar nenhum essa ação, e pior, essa é uma coisa que piora a situação do Brasil. Mas é aí que eu falo para vocês, o pessoal tem essa ideia errada de que o Lula quer resolver o problema, o Lula está preocupado com o Brasil. Não, o Lula quer ver a merda, meu amigo, o Lula quer ver a briga com os Estados Unidos, porque ele vê isso como alternativa da solução Venezuela, do país chegar em 2026 numa merda tão grande, né, numa briga tão grande, coisa e tal, que aí ele e o STF definem como é que vai ser a eleição, proíbem qualquer candidato de direita, aí o Lula ganha, né? É o que aconteceu na Venezuela, o que aconteceu na Nicarágua. O Lula está querendo isso, ele está querendo criar esse caos, ele quer brigar com os Estados Unidos. Então, eu não sei não, cara, eu tô achando que a gente não vai ter alternativa que não seja o impeachment do Lula. Eu concordo que muita gente tem falado que o impeachment a essa altura não vale a pena, porque o processo de impeachment é longo, quando terminar o processo de impeachment já vai estar praticamente na época da eleição do ano que vem, mas o processo de impeachment dá para dar uma acelerada, cara. Dá para dar uma acelerada nele na Câmara e talvez seja necessário, porque com o Lula quer a merda. O Lula quer que o circo pegue fogo, né? Porque é a maneira que ele vê de sacanear o país, mas ele continuar no poder. É o que interessa para ele e para o Alexandre de Moraes também, né? O Xandão também, a essa altura, tá só se preocupando com o próprio umbigo. Não tá, ele sabe que já perdeu essa parada, ele sabe que não tem como o Brasil ganhar dos Estados Unidos nessa briga. Ou seja, ele sabe que o STF não tem nenhuma chance nessa história, que vai ter que liberar o Bolsonaro, vai ter que acabar com esse processo idiota que nunca deveria ter acontecido mesmo. Agora, o Lula e o Moraes não vão voltar atrás. Esses dois já passaram do ponto de não retorno. E isso aqui é muito preocupante, porque, de novo, é justamente um ponto que o Trump colocou sanções lá no Karim Khan, a ponto do cara... O cara nunca reclamou, nem reclamou da acusação de assédio, meu amigo. Ele entendeu que era o processo para tirar ele de lá. É só arrumar uma acusação de assédio contra o Alexandre de Moraes, tira ele do STF, resolvido o problema, pronto. Resolvido o problema rapidinho, resolve-se tudo. E aqui está falando que vai entrar na ação. Vai entrar com ação, né? Não, que vamos ingressar com ação, porque não sei o que lá, que da África do Sul e coisa e tal, né? E eles nem falam TPI aqui, porque eles não querem dar a dica que é essa ação que está parada no TPI, mas é a mesma ação, tá? É a ação da África do Sul no TPI, é a mesma ação que eles estão fazendo aqui, e que não vai chegar a lugar nenhum, para você ter uma ideia. Nenhum promotor quer assumir esse caso, porque senão vai levar Magnitsky na cara, e ninguém quer tomar Magnitsky na cara, né? Então, se trata de puramente birra do Lula. Birra, pior tipo de birra. A birra que ele quer fazer para jogar o Brasil na merda.